Agora, o próximo passo é o que você precisa fazer. Então, quando a gente chega por esse caminho, então agora sim a gente vai ter que ter uma noção de o que fazer efetivamente. Deixa eu botar aqui para que você consiga enxergar, né? Agora está melhor para você, você vai conseguir enxergar. Vamos lá agora, passo a passo, tá? Tá resumido aqui, mas a gente vai poder entender. Primeiro é planejamento dos recursos nas diferentes áreas de atuação da startup. E o que isto significa? Significa que para a sua startup crescer, o dinheiro veio e ele veio com um propósito, uma premissa. Ó, o dinheiro vai ser utilizado 30% para isso, 20% para isso, 15% para isso, 5% para aquilo, 10% para aquilo. Então, você tem um planejamento do uso dos recursos nas diferentes áreas de atuação da startup. Então, enquanto você estava captando os recursos, conversando com o mercado, discutindo com os investidores, o investidor pergunta, mas você vai precisar o dinheiro para quê? Para que serve o dinheiro? Você vai usar para quê o dinheiro? Você não, vou utilizar para isso, aquilo lá. Tudo bem. Fez sentido para o investidor? Então o investidor ele compartilhou da visão. Não, realmente, eu compartilho dessa visão. O que você está direcionando faz sentido. Tá? Legal. Então agora o que você precisa fazer? O que está definido tem que ser direcionado. Então a gente deu lá X mil reais, X milhões de reais, não importa o valor. Tá bom, então o percentual é para aquilo. Tem que estar claro, tem que ter clareza nisso. E como é que a gente traduz no investimento essa clareza? A gente traduz em formato de governança, transparência. E como é que a gente traduz governança e transparência? Prestação de contas, relatório, direcionamento. Está aqui os gastos, está aqui os comprovantes, está aqui o planejamento. Um bateu com o outro. Fechou. Era o que estava previsto. Estava previsto que eu ia usar 150 mil reais para isso. Está aqui o planejamento. Está aqui os gastos. Está aqui a conciliação. Juntou. Está direcionado. O investidor passa a ter confiança que está dizendo o seguinte. O planejamento foi previsto a isso. Pode ter mudanças no meio do caminho? Óbvio que pode. Está no campo da startup. É lógico que pode. Tudo pode. Né? Então você pode ter mudanças de planejamento, pivotagens, pode ter essas coisas. Aconteceu isso? Chama o investidor e fala o seguinte, ó, a gente está observando tal coisa. Qual a premissa? Ó, essa variável aqui é diferente do que estava previsto. Essa situação, houve uma mudança no cenário. Essa variável aqui subiu ou desceu. Essa outra não existia, passou a existir. Reconfiguramos o plano agora, então, que era esse, se tornou esse aqui. Essas são as novas etapas. Já usamos dinheiro aqui, a gente vai agora ter que dar aquela curva, não sei o que, tudo mais, conversa com o investidor. Faz sentido para o investidor? Você precisa deixar claro. Você não pode ficar com medo do dinheiro fugir. Não. Tem que fazer clareza, porque senão o investidor pode se sentir traído, literalmente, ele pode se sentir traído pela startup, porque ele previa um determinado caminho, você está seguindo outro caminho. Na maior parte das vezes, na maioria absoluta das vezes, uma vez que você presta contas, que é o que o investidor quer, ele quer que você preste contas. Então, o planejamento dos recursos nas diferentes áreas de atuação da startup é para isso que serve. E, inclusive a prestação de contas. O que é a prestação de contas? Ó, foi previsto isso, foi gasto isso. Planilha simples e conciliação financeira. Gastos, comprovantes, documento, prestação de contas. Antes que o investidor peça recursos, o que você faz? Você já prepara. Uma forma de fazer isso é combinar contratualmente quando é que vai acontecer a prestação de contas. É a cada 2 meses? É a cada 15 dias? É mensal? Qual que é a prestação de contas que acontece? De uma forma geral, define-se lá um intervalo de tempo e você vai prestando contas para isso. Lógico, não convém que você faça a prestação de contas diária, semanal. Não é esse o caminho, porque você vai perder muito tempo fazendo documento, né? Então isso pode fazer com que você perca o foco. Isso até faz parte de um dos processos da startup, né, de você ter o foco direcionado no crescimento. Então, combinado. Lembrando que quando a gente fala investidor, entenda. Aqui, principalmente nesse estágio, né, early stage, que talvez seja o seu caso, não estou falando do investidor institucional, estou dizendo um early stage, um primeiro investimento, um segundo investimento
depois que aconteceu o investimento dos familiares, do próprio bootstrapping, que eu já falei sobre isso, que é o seu próprio dinheiro do bolso, aqui ainda assim a gente está falando de um early stage ou de uma primeira rodada de captação. Então, nesse sentido, você ainda está fazendo uma construção do caminho, e para isso agora é importante que a gente fale o passo a passo, recomendado, padrão que acontece dos investimentos. Tá? Startup, de uma forma geral, funciona assim. Logo no começo, ideia, dinheiro inicial para fazer essa ideia existir. Tá? Depois que a ideia existe, como é que a ideia existe? Às vezes é um protótipo, às vezes é uma funcionalidade, um aplicativo, um sistema básico do básico do básico. Até um pré-MVP ainda. Tá? Não estou nem falando de MVP, estou falando um pré-MVP. É antes do MVP, é antes. Tá? Então, às vezes, você ainda está fazendo o desenho. Tá? O desenho, okay? Tudo bem. Então, você precisa disso. E aí, depois, o próximo passo, você precisa o quê? Validar a ideia. Tá? Por isso que vem o conceito lá de POC, que a gente já conversou, tem conteúdo no canal, né? Da prova de conceito. Conceito do MVP. Então, você vai testar produto, quando é MVP, e o mercado, POC, né? Prova de conceito, você testa o mercado, beleza, testou, legal, bacana. Tem gente que quer, tem gente que gosta, tem gente que usa, o mercado faz sentido para o mercado, ele vai comprar. Tem gente que está disposta a comprar, tem gente que está disposta a usar. O uso que está previsto no MVP já é funcional, ótimo. Foi para funcionar. O que é botar para funcionar? Primeiras vendas. Okay? E aí o que você precisa fazer? Um esforço de captação. E tudo isso que eu estou falando é ainda sem investimento. Sem investimento. Tá? Talvez um dinheiro pequeno aí, de um pequeno edital de fomento, familiares, dinheiro seu. Não tem ainda dinheiro do investidor. Não tem. Não tem. Certo? Ainda é por tua conta, na maior parte das vezes. Ou se tem um investidor, ainda a gente está falando de um valor bem incipiente, vai colocar 100 mil, 200 mil reais, entendo, não estou menosprezando o dinheiro, mas considerando que a gente está falando de um negócio que pode se tornar um valor de 1 bilhão de dólares, um unicórnio, né? Fazer o primeiro investimento de 100, 200 mil reais é, né, muito incipiente, né? Um negócio que tem um potencial de crescer, de se tornar um negócio de 80 milhões, 100 milhões, 300 milhões, 1 bilhão. Então você entende essa escala de valores, ok? Mas de uma forma geral é assim. Ideia, tornar real a empresa, tornar real a MVP, fazer os testes do MVP, funcionalidade ok, aceitação do mercado ok, começa as primeiras vendas. Vai sair atirando para fazer venda para todo lado? Não, ainda não. Não. Você precisa testar ainda no mercado, fazer as primeiras vendas, escutar o cliente, ter experiência do usuário com bastante cautela. Eu vou fazer conteúdo de experiência do usuário, porque isso é importante. Já tem conteúdo de experiência do usuário, mas eu quero fazer mais. Isso é importante para você, startupeiro, entender, sabe, como é que funciona a ideia do cliente, né, do usuário, para ele usar seu produto, usar realmente na íntegra todas as funcionalidades, ok? Para você entender o que ele está fazendo. Mas legal, fez experiência do usuário. Próximo passo, feedback básico, ajustes. Depois, na sequência, começa a vir a necessidade de investimentos. Aí é o momento que começa. É interessante uma rodada. Por quê? Porque olha o caminho. Fiz ideia, fiz MVP, botei para funcionar, fiz as primeiras vendas, percebi a experiência do usuário, retornei, já estou fazendo os primeiros ajustes. Agora, a sua startup, ela provavelmente ela vai subir o patamar. O que é subir o patamar? Começa a ter necessidade de recursos humanos, inclusive, mão de obra, sistemas, processos, logística, outras funcionalidades. A coisa começa a ficar cara. Por que começa a ficar cara? Porque começa a ter custos a mais. Você já começa a ter uma necessidade maior de sistemas, você já começa a ter uma necessidade maior de recursos, você já começa a ter uma necessidade de gente, de procedimento, de fluxo, de documento, de atendimento, suporte, ou seja, começa a subir o patamar. Então, é um caminho natural que nesse momento o investimento é bem-vindo, porque aí você consegue conciliar todas essas questões. Dá para fazer sozinho, professor Lopes? Dá, mas aí você vira praticamente empresa tradicional, que não está prevista aquela estourada da escalabilidade, sabe? Daquela subida da escalabilidade. Você entra como se fosse uma empresa tradicional, que segue passo a passo, passos lentos. É a pizzaria do bairro. Né? Tudo bem, bacana, vai crescer, mas é lento o negócio, é gradativo. Né?
com recursos próprios, né? Então, tudo bem, eu acho o máximo o empreendedor, mas para startup, pode perder o bonde. Por quê? Porque, tecnologicamente falando, a gente não está trabalhando no mercado consolidado, é um mercado que primeiro que pegar, cresce. Né? Os primeiros, né? Então, você tem que crescer e, às vezes, você pode ficar para trás. Então, aqui o investimento é interessante. E agora vem um ponto extremamente complexo, que é você prever a necessidade de recursos num patamar muito distante do que você está. O que significa isso? Hoje você está faturando R$1.000, R$10.000, R$50.000, alguma coisa assim. Tá? Ou seja, não estou dizendo muito ou pouco, mas você está dentro de um ambiente ainda controlado. Pode ser 1.000, pode ser 50.000. O que eu quero dizer é, você vai pular de 1.000 para R$350.000 e de 50.000 para R$1,5 milhão. É difícil, de fato, para qualquer empreendedor, esse salto de raciocínio, de conhecimento, de estruturação, né, de recursos para gerenciar faturamento de R$50.000, R$30.000, para uma gestão de R$1,5 milhão, 2 milhões, 4 milhões. É muito complexo isso. Isso não é convencional, isso não é intuitivo. Por quê? Porque uma coisa é você gerenciar 2, 3 funcionários, e a outra é você gerenciar, às vezes, 40, 50, 200 funcionários, com vários canais de distribuição, com várias questões, outros aspectos que você nem sabia que existia, como questões jurídicas, contábeis, suporte técnico, garantias, seguros, outros aspectos que sequer estavam previstos naquele momento. E você vai ter que prever tudo isso logo de cara. E isso é realmente não usual, não convencional. É complexo mesmo. E aí você precisa ter esse raciocínio do crescimento da escalabilidade, do escalável, que é o que faz com que a sua startup se torne lucrativa. Você vai começar pequeno e tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu diria até para você, tá? Para você ficar tranquilo, né? Você que é empreendedor de startup, escuta o que eu tô falando. Provavelmente você vai começar até manual, literalmente. Planilha no Excel, sabe? Coisa simples, às vezes com uma planilhinha, um arquivo, tá? Um banco de notas, sabe? Você provavelmente vai começar com isso. E tá tudo certo. O que não pode é terminar com isso. Começar pode, terminar não pode, porque você tem que prever aquela curva, pá, aquele crescimento lá, né? Escalável. E aqui sim, você não consegue sobreviver a sua startup se ela não tiver essa previsibilidade, perdão, não é a previsão. A previsibilidade é uma outra contexto, você acreditar no que vai acontecer, mas a previsão de quais os recursos que serão necessários, o tamanho dos recursos, os braços que você precisa seguir, né, para conseguir gerenciar essas questões. Então precisa deixar muito claro esse aspecto no seu planejamento, e para isso você tem que ter esse esforço de fazer um planejamento de recursos nas diferentes áreas de atuação da startup.